E aí, tudo bem? Olha só, hoje a gente vai mergulhar fundo em um dos capítulos mais densos e transformadores de toda a Bíblia, Romanos capítulo 3. Pensa nesse capítulo como se fosse um grande tribunal, sabe? Um tribunal que coloca a humanidade inteira no banco dos réus para responder uma pergunta fundamental. E a pergunta que não quer calar é essa: como é que um Deus, que é a própria definição de justiça, pode ao mesmo tempo perdoar e ainda por cima declarar justos aqueles que são, sem sombra de dúvida, culpados? Parece uma contradição, né? É um paradoxo divino que o apóstolo Paulo vai se propor a resolver. Então, vamos por partes. Primeiro, o veredito. O apóstolo Paulo aqui age quase como um promotor de justiça, construindo um caso muito sólido para provar a culpa de todo mundo. E o mais genial é que ele começa já antecipando que alguém poderia argumentar contra ele. É como se ele imaginasse alguém no fundo da sala levantando a mão e dizendo: "Peraí, Paulo, se todo mundo está no mesmo barco furado, qual foi a vantagem de ser o povo escolhido de Deus?" Ele está usando um estilo de ensino da época chamado diatribe, que é basicamente criar um diálogo imaginário para deixar o argumento ainda mais forte. E a resposta de Paulo, olha, vai direto ao ponto. A vantagem foi gigantesca. Eles foram os guardiões da revelação de Deus, dos oráculos divinos. Mas, e esse mas é crucial, esse privilégio todo de ter as escrituras em mãos não dava nenhuma imunidade moral. Aí vem a próxima pergunta lógica, né? Ah, tá bom, mas se alguns de nós fomos infiéis, isso quer dizer que as promessas de Deus deram errado? É uma pergunta bem séria, porque ela mexe com o próprio caráter de Deus. A resposta de Paulo é a negação mais forte que existe no grego. É um de jeito nenhum que isso nunca aconteça. E aqui ele estabelece um princípio fundamental. A fidelidade de Deus não depende de forma alguma da nossa fidelidade ou infidelidade. Pode a humanidade inteira ser mentirosa, Deus continua sendo verdadeiro. Ponto final. E para provar o que ele está dizendo, o que Paulo faz? Ele monta uma espécie de ficha criminal da humanidade. É uma colagem de várias citações dos Salmos que mostram como o pecado contaminou cada parte do ser humano, da garganta aos pés, de dentro para fora. É um diagnóstico, assim, devastador. Tá, mas e a lei de Deus, tipo os 10 mandamentos? Para que servia, então? Paulo explica que a lei funciona como um espelho, sabe? É uma ferramenta de diagnóstico perfeita. Ela mostra a sujeira, mostra o pecado. Só que um espelho não tem o poder de lavar o rosto. A lei revela a nossa culpa, mas ela não consegue nos dar a justiça. E com isso, pronto, chegamos ao veredito universal, lá no versículo 19. A palavra grega é hipodikos. Isso significa que todo mundo é responsável perante a justiça. Não tem mais desculpa, não tem mais argumento. Toda a boca se cala e o mundo inteiro é declarado culpado diante de Deus. O caso está encerrado. Só que é bem aqui, no ponto mais escuro, no fundo do poço da acusação, que o argumento de Paulo dá uma virada espetacular, cheia de esperança. Presta atenção nessas duas palavrinhas, mas agora. Elas talvez sejam a virada de chave mais importante de todo o livro. Elas marcam a transição da condenação universal para uma possibilidade totalmente nova, do veredito de culpado para uma oferta de perdão. Paulo então apresenta uma ideia revolucionária, um tipo completamente diferente de justiça. Não é uma justiça que a gente produz com nosso esforço. É uma justiça que é creditada na nossa conta, como um presente que vem de Deus. É uma justiça imputada, quase como um manto que é colocado sobre a pessoa que crê. E aqui está a beleza da lógica do Evangelho. A solução é tão grande quanto o problema. Se todos pecaram, sem exceção, então a oferta dessa justiça também está disponível para todos os que creem, sem nenhuma distinção. O jogo foi zerado e todo mundo começa do mesmo ponto. Ok, agora a gente vai para o coração teológico do capítulo para entender como é que essa justiça divina funciona na prática. Paulo usa uma linguagem super precisa, quase de advogado, sabe? Ele usa 3 conceitos-chave, que são como 3 pilares que sustentam toda a explicação da salvação. E cada um desses termos vem de uma área diferente da vida antiga. Um vem do tribunal, outro do mercado de escravos e o terceiro do templo. O primeiro é a justificação. A palavra grega é dikaion, é um termo do mundo jurídico. Significa basicamente receber um veredito de inocente do juiz do universo. A questão não é se tornar uma pessoa perfeita, mas ser declarado justo. É uma mudança de status legal perante Deus. O segundo pilar é a redenção. Esse já é um termo que vem do mercado. Era usado quando alguém pagava um resgate para comprar a liberdade de um escravo. A ideia aqui é que a humanidade estava escravizada pelo pecado, e um preço altíssimo foi pago para nos libertar. E o terceiro, que é o mais profundo de todos, propiciação. Em grego, hilasterion.
Esse é um termo do templo. É a mesma palavra que era usada para se referir à tampa de ouro da Arca da Aliança, sabe? O propiciatório, o lugar onde o sangue era aspergido para cobrir os pecados do povo. Cristo é esse lugar, onde a justiça perfeita e a misericórdia infinita de Deus se encontram. Então, para amarrar tudo isso, o ponto central é o seguinte: na cruz, esses três conceitos se encontram. E Deus resolve aquele paradoxo lá do começo. Ele consegue ser perfeitamente justo porque o pecado é punido em Cristo. E, ao mesmo tempo, ele se torna um justificador, aquele que pode perdoar e salvar quem confia nesse sacrifício. E o resultado disso tudo? As consequências dessa verdade são gigantescas. Elas mudam completamente a forma como uma pessoa se relaciona com Deus. Pensa bem, se a salvação é um presente, de graça, o que acontece com o nosso orgulho? Com aquela vontade de bater no peito e dizer eu consegui? É totalmente excluído, não tem mais espaço para se vangloriar. A base da nossa relação com Deus não é mais o que eu faço, mas sim o que foi feito por mim. E isso não gera orgulho, gera gratidão. Esse princípio acaba criando uma nova humanidade, uma humanidade unificada. Se existe um só Deus, ele tem um só método para salvar as pessoas. E esse método é a fé. Isso simplesmente derruba todos os muros de separação que a gente cria, seja por etnia, cultura, e forma uma única família. E aí, para fechar, Paulo antecipa uma última questão. Alguém podia ouvir tudo isso e pensar, beleza, então a gente joga fora toda a lei de Moisés, todo o Antigo Testamento? Não vale mais nada? E a resposta de Paulo é um daqueles paradoxos que deixa a gente com a pulga atrás da orelha, sabe? Ele diz que, muito longe de anular a lei, esse caminho da fé, na verdade, estabelece a lei. Como assim? Mostrando que o verdadeiro propósito da lei nunca foi ser uma escada para a gente tentar subir até Deus, mas sim um espelho que sempre apontou para a nossa necessidade desesperada de um Salvador. Um bom pensamento para a gente continuar refletindo.